Meus queridos e diletos irmãos, a paz de Cristo esteja em vossos corações. Estamos de volta com mais um conteúdo sobre o livro do Êxodo. Estamos em uma série do Êxodo ao Apocalipse, fazendo análises simples e devocional da palavra para abençoar a nossa vida. No conteúdo anterior, nós falamos sobre a sexta praga enviada por Deus no Egito, a praga das úlceras, as pústulas que causaram hematomas profundos nos homens e nos animais, de maneira tal que Faraó terminou ainda mais agravando o endurecimento do seu coração obstinado, não permitindo Israel ser liberto para ir a Canaã. Nesse conteúdo, nós estaremos então falando sobre a sétima praga, o sétimo castigo que Deus enviou no Egito, isto é, a saraiva, uma chuva de granizo sem precedente desde que o Egito fora fundado. Por isso, eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo de número 9, e os versículos de 13 ao 35, onde, antes da próxima praga, Deus revela a Moisés e a Faraó o propósito daquelas pragas, isto é, para que saibam que não há nenhum outro como em toda a terra. Deus é único. Deus, Jeová, o grande eu sou, o El Shaddai, é o único Deus do universo, o Criador por excelência. Mas o pecado obscureceu a mentalidade humana e este perdeu o foco das coisas e, infelizmente, tendeu para uma idolatria desenfreada em sua história, de tal forma que os homens se tornaram loucos, pagãos. Mas Deus levantou Israel, se revelou a Abraão, Isaque, Jacó, e agora Moisés como o grande eu sou. E formando Israel como uma nação no Egito, ele então veio para resgatar seu povo, levar para Canaã e fazer de Israel uma nação sacerdotal, um povo peculiar, especial, um povo que teria em suas mãos a palavra de Deus para a redenção de toda a humanidade. Esse é o principal motivo da existência de Israel desde a sua fundação. Essas pragas no Egito justamente mostrou a diferença entre o Deus verdadeiro e as divindades pagãs. Inclusive, na praga da saraiva, que nós vamos ver aqui, foi uma chuva de pedra, um acontecimento tão extraordinário que envergonhou os deuses considerados como aqueles que tinham controle sobre os elementos da natureza. Por exemplo, Íris e Osíris eram deuses, divindades pagãs, que, segundo a crença mitológica, eles controlavam os elementos da natureza. E, de repente, Deus, o Senhor, manda uma chuva de granizo ali, destruindo tudo. E então eles despertam-se para a realidade de que Íris e Osíris não passa de invencionices das religiões. Alguns egípcios dão ouvidos ao alerta de Deus e retiram seus animais do campo para protegê-los da chuva de pedra. Faraó diz que libertará o povo
mas muda de ideia assim que a praga começa a cessar. Tudo isso nós veremos aqui neste conteúdo. Vamos então aí ao texto sagrado, né? Versículo de número 13, a palavra diz: Disse o Senhor a Moisés: Levante-se logo cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir para que me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Olha aqui o objetivo dessas manifestações de Deus. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferido você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive em pé, exatamente com esse propósito. Olha o propósito das pragas: mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Desde que isto ocorreu até hoje, o Egito não é mais aquele Egito do passado, aquela civilização forte, tirânica. Não, e o nome do Senhor até hoje é enaltecido pelo mundo inteiro. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não o deixa ir. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia em que da sua fundação até hoje. Agora mande recolher os seus rebanhos e tudo o que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Veja que a misericórdia de Deus Altíssimo é tão grande que ainda deu uma oportunidade de salvação. E é o que exatamente Deus fez com a humanidade por meio de Jesus Cristo. Uma oportunidade de salvação, de perdão, de reencontro com seu Criador. Mas a insistência do homem em desativar a fé e seguir os planos mundanos faz com que eles se tornem cegos espirituais, rejeitando a única oportunidade de salvação que é Jesus Cristo. Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Pois bem, todos aqueles que temiam, que viam ali que o Deus verdadeiro, de fato, era o Deus dos Hebreus, eles temeram e se livraram da situação pela sua fé. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor, deixaram os seus escravos e os seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, ouça isso aqui, Moisés estendeu, não Arão, Moisés. Tem momentos que Deus usa Arão, tem momentos que Deus usa Moisés. Tem muitos que pregam que Arão estava fazendo algo quando era Moisés, que Moisés estava fazendo algo quando era Arão. Veja o que a Bíblia diz e não coloque palavras na boca da Bíblia. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizos, e raios caíram sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Caiu granizo, e raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que este se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos,
tanto homens como animais, destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Imagine que forte que foi esse vendaval. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Viu aqui a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus? Os que estão sob a proteção de Deus e os que não estão sob a proteção de Deus por causa da sua incredulidade e própria vontade de escolha. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: desta vez eu pequei, o Senhor é justo, eu e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor, os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir. Não precisam mais ficar aqui. Vão embora. Moisés respondeu: assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Moisés, os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saiba que a terra pertence ao Senhor, não a Íris, nem a Osíris, nem a qualquer tipo de divindade, mas ao Deus eterno. Mas eu bem sei que tu e os teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante de Deus, do Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Todavia o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadurecem mais tarde. Deus poupou. Assim Moisés deixou o faraó, saiu da cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessaram e a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração, ele e os seus conselheiros. O coração do faraó continuou endurecido e ele não deixou que os israelitas saíssem como o Senhor tinha dito por meio de Israel. Veja como Faraó era de fato um verdadeiro ímpio, um cara de coração obstinado. E assim Deus trouxe mais uma praga, mostrando a sua glória e o seu poder, humilhando a Íris e Osíris, o Deus que, segundo eles, eram os controladores dos elementos da natureza, do sol, da chuva, das tempestades, etc. E quando se viram naquela situação e vendo que nada podiam fazer, com certeza suas divindades foram completamente humilhadas. Pois bem, esse trecho da chuva de granizo nos lembra de Apocalipse, capítulo 7, e o versículo 3. Vamos dar uma observada aqui. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então aqui nós vemos que os anjos no futuro, quando vier trazer os cataclismas apocalípticos, Deus guardará os seus escolhidos. E nenhum dos anjos responsáveis por cada taça derramada terão qualquer autoridade para agir enquanto os servos de Deus não estiverem protegidos pela mão do Altíssimo, assim como fez com os israelitas lá em Gósen. Pois bem, ali o grande anjo ordenou que nenhum vento soprasse sobre a terra ou sobre o mar, ou sobre qualquer árvore, enquanto os servos de Deus não tivessem sido selados na fronte. E aqueles que têm o selo de Deus, o diabo não toca, o maligno não toca, nada pode contra aqueles que têm em si o Espírito
Espírito Santo de Deus, que é o que identifica a verdadeira igreja. Muito bem. Somente depois que isso foi efetuado, as trombetas deram o sinal para as catástrofes que sobrevieram sucessivamente à terra, conforme diz Apocalipse 8 e o versículo de número 7. Diz assim: o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. O Apocalipse está premeditado para o futuro. Mas aqueles que estiverem com o selo do Deus vivo não sofrerão os danos dessas pragas. O único ponto onde há, segundo a palavra, segurança é dentro das protetoras garantidas pelas alianças bíblicas. É nisto que Israel está sendo favorecido por Deus. Por quê? Porque Deus fez aliança com Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor Deus protegeu os seus filhos e disse que levantaria deles uma nação. E desta nação, então, passaria ao acordo das alianças e traria ao mundo a felicidade e a bênção para toda a terra por meio do varão, a semente da mulher, Jesus Cristo. Deus se comprometeu mediante as mais solenes sanções a ser um Deus para o seu povo e libertá-los. Glória a Deus. Foi no cumprimento desse compromisso que ele se tornou para eles um pavilhão e cobertura. Bendito seja Deus nessa terra tão terrível do Egito, tomado pelo paganismo, pela ignorância religiosa, pelas trevas. Enfim, Deus então, quando aqueles granizos vieram sobre o Egito, o Senhor Deus veio aparando as pedras em suas asas e evitando que fossem feridos os filhos de Deus. Até mesmo os egípcios que acreditaram, fugiram, escaparam, estiveram sobre a proteção de Deus pela sua fé. Quando confiamos em Cristo, ele se torna o nosso abrigo nas tempestades do castigo e de condenações que o mundo sempre está promovendo para abalar a vida dos filhos de Deus. E assim, mais uma vez, Faraó endurece o seu coração, Moisés retorna para o seu povo, e o Senhor então prepara os seus servos, Moisés e Arão, para a 8ª praga, a praga dos gafanhotos, uma praga que veio para destruir, devastar toda a vegetação verde em toda a nação do Egito. Então Deus prepara a 8ª praga, a praga dos gafanhotos. Mas isto nós veremos em nosso próximo conteúdo. Que Deus lhe abençoe, compartilhe essa palavra, deixe o seu comentário, o seu joinha, se inscreva no canal e assim você nos motiva a continuar produzindo os conteúdos como este para abençoar a sua vida. Fica na paz, em nome de Jesus.